Olá pessoal, hoje vamos gravar nossa primeira aula à distância, a quarta aula do curso de matemática para análise ambiental sobre funções exponenciais. Então vamos ver como vai acontecer essa aula e vamos ver qual vai ser o retorno de vocês, se vocês acham que está funcionando a aula dessa forma, tá bom? A aula é gravada, então qualquer um pode assistir no horário que for melhor, certo? Então, vamos falar de funções exponenciais. Motivação para se estudar funções exponenciais. Infelizmente, nós estamos numa situação inédita, de pandemia e de quarentena. Estamos enfrentando essa situação por causa de uma alta transmissividade do vírus Covid-19, Vocês já devem ter ouvido na imprensa, inclusive algumas semanas atrás, que principalmente no início, ou particularmente no início da evolução aí da transmissão da doença, do aumento de casos da doença, nós vamos observar um comportamento de progressão geométrica ou um comportamento de crescimento exponencial. Tá? A progressão geométrica é exponencial. Se nós pegarmos a fórmula para cálculo de um termo da progressão geométrica qualquer, um termo enésimo da progressão geométrica, ele é uma função exponencial. Então, para calcular o enésimo termo, nós temos um valor inicial vezes uma razão elevada a n. Se a razão é maior que 1, a progressão descreve um crescimento exponencial. E se a razão está entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, então a progressão descreve um decaimento exponencial. Vamos ver como se dá esse comportamento com um exemplo aí um pouco, como posso dizer, idealizado, dessa transmissão do Covid-19. Então vamos supor que apenas uma pessoa chegou ao Brasil infectada pelo vírus e essa pessoa, vamos dizer que o vírus tem em média aí uma taxa de transmissibilidade de 3 pessoas por dia, ou seja, cada pessoa infectada infecta mais 3 pessoas por dia. Então, nós tínhamos uma pessoa no dia 0, vamos dizer no início da infecção. Ao final do primeiro dia, nós vamos ter 3 novas pessoas infectadas, porque aquela uma pessoa passou o vírus para mais 3. No final do segundo dia, nós vamos ter não mais 3 novos casos, mas 9. Por quê? Porque cada uma das 3 pessoas infectadas no dia anterior vai infectar outras 3 pessoas. Então, nós temos 3, mais 3, ou 3 vezes 3, que são 9 pessoas infectadas. E assim por diante. Então, não sei se vocês viram, esse é um GIF feito pelo pessoal da Universidade de Brasília, Então, vou parar um pouco aqui a apresentação e vou mostrar esse GIF para vocês, que ele é bem explicativo, principalmente aí do início da transmissão. Vejam que cada pessoa está passando para mais 3 pessoas. Então, vejam, esse é um padrão de crescimento exponencial. O GIF continua mostrando a importância de fazermos a quarentena, de algumas pessoas tentarem evitar o contato social para nós tentarmos diminuir o número de novos casos, um crescimento exponencial, certo? Então o vídeo vai recomeçar, que eu quero que vocês justamente vejam essa parte inicial, certo? Do crescimento exponencial da doença, tá? Voltando para a apresentação, aqui vocês têm apenas o comecinho que nós já falamos, Uma pessoa infecta mais 3, cada uma infecta mais 3, nós já temos 9. E assim por diante, Bom, vamos tentar colocar isso numa tabela, Vocês devem lembrar que nas outras aulas eu falei que uma coisa importante que nós estamos estudando nessa disciplina é olhar e ver padrões, ver funções clássicas aí, básicas, que mostram padrões bem determinados. Então, para entender o padrão das funções exponenciais, vamos tentar colocar esse exemplo aí numa tabela, em número de casos. Então, no dia 0, nós tínhamos um novo caso, no início aqui. Depois de um dia, 3 novos casos. Depois de 2 dias, 9 novos casos, Os 3 que nós tínhamos passam para mais 3 pessoas, então a gente multiplica o número anterior por 3, Vamos fazer isso numa planilha
para podermos depois exemplificar. Então aqui no primeiro dia 3 pessoas, no segundo dia eu vou pegar o número de pessoas que eu tinha aqui no primeiro, né? Então na planilha a gente pode fazer isso colocando igual a célula de cima e vou multiplicar por 3, porque cada uma dessas pessoas passa para mais 3 pessoas. Então agora eu tenho 9 casos. Ao final do terceiro dia, eu vou pegar o número de casos anterior e vou multiplicar por 3 novamente. 27 novos casos. Ao final do quarto dia, né? Igualzinho anteriormente. Ao final do quinto dia, 243. E ao final do sexto dia, 729 novos casos, né? Então vejam que explode aí o número de novos casos. Claro que nós pegamos um número aí fictício de 3, né? Uma média de 3 novos casos por dia, por pessoa infectada por dia, certo? Então, uma outra forma de olhar para esse comportamento, né? Vocês percebem que eu fui sempre pegando o número anterior e multiplicando por 3, como uma progressão geométrica. Agora, uma outra forma de verificar isso, de olhar para esse comportamento, é fazendo um gráfico. Então, eu vou aproveitar que nós temos aqui a planilha, que ela faz o gráfico rapidinho para a gente. Então, a gente pode pôr em pontinhos, mas vamos pôr com uma linha ligando, que fica mais fácil de olhar esse comportamento. Então, imagino que vocês estejam vendo aí a linha azul do gráfico, um comportamento tipicamente exponencial, certo? Então, o número de casos aumentando muito e cada vez mais rapidamente, né? Se vocês lembrarem do que nós falamos lá da taxa média, se eu pego a taxa média aqui nos primeiros dias, ela é muito menor do que pegar a taxa média aqui nos dias mais para o fim da nossa série de dados, né? Tá, por que eu fiz esse gráfico? Porque também essa é uma forma de nós percebermos o padrão das funções exponenciais. Então, quem está conseguindo acompanhar nosso grupo no Facebook deve ter visto que eu peguei emprestado de um aluno da turma, né? Esse meme, compartilhei, né? Mostrando justamente isso. Esse é um gráfico exponencial que não é 3 elevado a x, é 2 elevado a x, mas olha o formato desse gráfico. É muito parecido com o que nós fizemos. E se nós olhamos o número de casos novos no Brasil, né, do Covid-19, vocês vão dizer, não é exatamente uma exponencial, tem umas coisas que variam aí. Sim, mas a gente pode aproximar para um comportamento exponencial. Claro que podemos discutir outras coisas, se há subnotificação ou não, mas não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que nós percebemos claramente um comportamento que se assemelha, ou que pode ser representado, né, na média aí, salvo alguns desvios, né, por uma função exponencial. Então, muito bem, então nós já vimos um caso, nós já fizemos uma tabela mostrando os casos, nós já fizemos um gráfico exponencial, agora vamos pensar, nós conseguimos chegar numa fórmula geral para o cálculo de novos casos? Bom, então a gente tem que ver que conta nós fizemos para produzir aquela tabela. Então, nós começamos dando, né, um valor inicial aqui, no dia 0, um caso, né? Esse valor inicial ainda não tem nada multiplicado a ele, não tem a razão ainda aqui, mas no dia 0, um caso. No dia 1, nós tínhamos 3 casos, porque esse um caso passou para mais 3 pessoas. No dia 2, 9 casos, porque aqueles 3 casos anteriores passaram para mais 3 pessoas. No dia 3, 27 casos, porque o número que eu tinha anterior aqui, eu estou multiplicando por 3, não é? Foi assim que nós fizemos aquela tabela. No dia 4, 81 casos, pego o número acima, multiplico por 3. No dia 5, 243 casos, pego o número acima e multiplico por 3. E no dia 6, 729 casos, pego o número acima e multiplico por 3 de novo, né? Então, se nós escrevermos isso em forma de potência, né,
eu tenho 1 vezes, né? Mas quando a gente multiplica por 1 não precisa colocar, então acabei não colocando aqui. Mas eu tenho 1 vezes 3 ao quadrado, 1 vezes 3 ao cubo, 1 vezes 3 à quarta, 1 vezes 3 à quinta, 1 vezes 3 à sexta. Há um padrão aí? Nós conseguimos perceber um padrão? Olha, esse 6 aqui é no dia 6, esse 5 aqui no dia 5. Então, será que nós vamos perceber um padrão? Né? Se vocês observarem aqui, eu posso escrever esse 1 do dia 0 como 1 vezes 3 elevado a 0, que é o dia 0. 3 elevado a 0, como qualquer número elevado a 0, é 1, e 1 vezes 1 é 1. Então, eu continuo tendo um caso no dia 0. No dia 1, eu tenho 1 vezes 3 elevado a 1, e 3 elevado a 1 é 3 mesmo, né? Então, se eu fizer mais essas mudanças aqui, fica bem claro que para cada dia que eu quiser calcular o número de novos casos, basta eu pegar o valor inicial, que aqui é 1, né, não faz muita diferença, e multiplicar por 3 elevado ao número de dias que se passou desde o dia 0, desde a primeira infecção, desde começar a minha série, certo? Outra forma de escrever isso é na linguagem matemática que nós também estamos trabalhando. F de x é igual a 1 vezes 3 elevado a x. Então, nós vamos ver que essa é justamente a forma de uma função exponencial. Então, as funções exponenciais são o quê? São funções onde o expoente é variável. Voltando aqui um pouquinho, vejam, o x está no expoente. O que varia é o expoente, não é a base. Por isso é uma função exponencial. Então, conforme passa, aqui eu mudo o valor do x, né? Eu vou ter um novo valor da função, porque eu vou pegar essa base aqui, no caso é 3, e vou elevar ao valor de x. Então, x é que varia, né? X é a minha variável independente. Então, se eu escrevo uma função onde a variável independente é um expoente, eu tenho uma função exponencial, né? Então, são funções, as funções exponenciais vão ser sempre nesse formato aqui. Tem um valor inicial, aqui eu chamei de f0, no nosso exemplo era o valor 1, que eu multiplico por a, né, que é a razão, elevado a x, certo? E esse a é sempre uma constante positiva. Bom, então vocês vão ver que nós vamos ter aqui sempre, né, temos essa restrição que essa base A tem que ser um valor sempre positivo, né? Esse valor também tem que ser diferente de 1, certo? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, se a base for 1, essa função é uma função constante, não é uma função exponencial. Ela nem vai crescer nem decrescer, ela vai valer sempre, né, 1. Isso, ela vai valer sempre 1 aqui vezes o valor inicial. Então, ela vai ter sempre o valor inicial. Então, f0 é a quantidade inicial, quando x é 0, né? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, o que sobra aqui é f0, é o valor inicial. E a é o fator pelo qual f de x varia quando x aumenta de 1, certo? Se o a é maior que 1, crescimento exponencial, porque é um número, né, maior que 1, que quando eu elevo ele a números cada vez maiores, ele vai sempre dar um resultado maior. Agora, se o a está entre 0 e 1, lembra, ele tem que ser positivo, então ele é maior que 0, né? Ele também não pode ser igual a 1, senão a função é constante. Então, se o a está entre 0 e 1, por exemplo, meio, 0,2, 0,1, 2, 3, 4, 5, 7, 0,99, né? Qualquer valor aqui menor que 1 e maior que 0, na razão, nós vamos ter um decaimento exponencial, porque nós estamos elevando um número, né? Estamos sempre multiplicando por um número menor que 1. E quando eu multiplico por um número menor que 1, o resultado dá menor do que o valor inicial. Bom, vamos ver mais um exemplo de função exponencial, aquela que a gente mostrou o gráfico lá, né? F de x é igual a 2 elevado a x. Ela é muito parecida com o exemplo que nós fizemos do Covid, a única coisa é que a base agora é 2. Então, se eu colocasse esses dois gráficos, né, essas duas linhas aqui no mesmo gráfico, né, na mesma grade, nós íamos ver que, apesar do comportamento ser muito parecido, né, com uma base menor aqui, eu vou ter uma velocidade de crescimento um pouquinho menor, né? Podemos fazer esse exemplo se vocês quiserem aqui
na planilha, já que ela está prontinha aqui. Vamos pôr um exemplo aqui, né? Deixa eu pôr o gráfico para lá para vocês enxergarem. Vamos pôr um exemplo aqui do 2 elevado a x. Desculpe aqui. Só colocar aqui uma fonte maior, senão vocês não vão enxergar nada. E elevado aqui, só um minutinho. Acho que eu consigo pôr aqui esse x no expoente aqui, se eu mexer aqui na fonte. Sobrescrito, certo? 2 elevado a x. Então, eu também começo com um caso no primeiro dia, deixa eu mexer na fonte desses. Para ficar maior, também começo com um caso, aqui vai ser igual à linha anterior vezes 2, né? Ou já posso escrever a função como ela estava lá. Então, é igual a 1, que é o valor inicial, vezes 2 elevado ao dia 4. Se eu usar a mesma fórmula para os outros, eu vou ver aqui um crescimento exponencial, só que com base 2, não com base 3, como era o caso do nosso exemplo do coronavírus, né, do Covid. Então, eu posso incluir vou tentar incluir aqui, selecionar dados, vou adicionar aqui o nome da série, é esse, o X. É isso. Não se preocupem se vocês não sabem mexer no Excel, eu só estou fazendo porque quem souber pode reproduzir, mas quem não souber, não se preocupe que nós podemos seguir aqui só com um exemplo, tá? Então vejam aqui o gráfico, vocês conseguem ver aqui que essa linha laranjinha aqui é o crescimento com base 2, ele é muito menor do que o crescimento com base 3, né? Mas se nós mexermos aqui nesse eixo, e vou limitar o máximo aqui a 100, né? Fica mais fácil de perceber que os dois têm um comportamento exponencial, mas claro, esse aqui cresce mais rápido porque a base é maior que 1, né? As duas bases são maiores que 1, mas essa base é maior do que essa, certo? Vamos voltar para a nossa apresentação. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, tentem falar ou pelo Tidia ou pelo nosso grupo do Facebook, tá bom? Bom, existe crescimento exponencial na realidade? Essa é uma pergunta que eu fazia em outros anos. Esse ano nós acabamos de ver esse exemplo aí do Covid-19, né? Da propagação aí da infecção pelo vírus Covid-19. Mas em outros pontos da nossa vida nós podemos ver crescimento exponencial. Só que é um crescimento que normalmente não se sustenta por muito tempo. Como a própria disseminação do Covid não vai ser exponencial para sempre. Vocês já devem ter visto o gráfico, inclusive, que eu coloquei no grupo do Facebook. É uma curva, né, que sobe, mas depois ela para de subir, atinge um máximo e começa a descer, né, felizmente. Não se sustenta um crescimento exponencial para sempre. Então, aqui também mostrando, né, o crescimento populacional de São Luís desde 1940. Reparem que também aqui a gente não tem um espaçamento sempre igual aqui do número de anos, né? Mas esse primeiro começo a gente pode dizer que é um crescimento que lembra um crescimento exponencial. A partir daqui já não é mais nessa mesma taxa de crescimento, mas pode ser que a partir daqui começou um outro crescimento exponencial com outra taxa, certo? Então, só para mostrar que nós temos vários exemplos no dia a dia, em fenômenos ambientais, que nós temos aí crescimento exponencial. Esse daqui é um exemplo também, né, da variação da população. Esse aqui é um exemplo do livro lá da Deborah Hughes Hallett, né, o Cálculo e Aplicações, que, se eu não me engano, é a população do México. E nós temos aqui, ano a ano, qual é a população do México em milhões, né?
Esse exemplo é muito bom para nós vermos o seguinte: na aula passada nós fizemos alguns exercícios que nós víamos alguns dados em tabela e sabíamos dizer se aquilo representava uma função linear ou não, né? Então ficou muito fácil, se a taxa de variação é sempre a mesma, é função linear, né? Mas, e função exponencial? Se eu olhar para uma tabela, eu sei dizer se a função é exponencial ou não, né? Sim, há um método de fazer isso, né? E é o método contrário do que a gente usou para criar as nossas tabelas, para fazer aquele exemplo do Covid-19. Então aqui eu estou dando o exemplo de um crescimento, né? Que a princípio eu não sei se é exponencial ou não. Então primeiro eu vou ver se é linear. Bom, para ver se é linear, como aqui eu ando de 1 em 1 no ano, eu vou ver qual é a diferença. Lembra? y2 menos y1, né? Sobre x2 menos x1, mas aqui o x2 menos x1 vai ser sempre 1. Né? Então não vou me preocupar muito com a parte de baixo da taxa média de variação, vou olhar só a parte de cima, y2 menos y1. Quando eu faço essa diferença, olha só, não dá sempre a mesma coisa, né? Então não é linear, né? Esse comportamento aqui de como a população do México cresce ano a ano não é linear, tá? Mas isso quer dizer que é exponencial? Não é linear, pode ser qualquer outra coisa, né? Agora, se eu quero saber se é exponencial, como que eu devo fazer? Bom, eu tenho que descobrir se, para chegar nesse valor aqui, eu peguei esse e multipliquei por um fator. E para chegar nesse valor aqui, eu peguei esse e multipliquei pelo mesmo fator que eu usei em cima, né? Não foi isso que nós fizemos lá no Excel? A gente pegou o de cima e multiplicou por 3. Pegou esse, multiplicou por 3, deu o próximo. Pegou esse, multiplicou por 3, deu o próximo. Foi assim que nós criamos um crescimento exponencial. Então, se eu quero saber se esse crescimento é exponencial, eu pego esse e divido pelo anterior. Vejo se tem algum fator aqui que eu uso para multiplicar esse que me dá o de baixo, certo? Bom, nessa tabela em particular, se nós fizermos isso, ó, a população de 1981 dividida pela população de 1980 dá 1,026, né? Quando nós fizermos a população de 1982 e dividirmos pela população de 1981, dá a mesma coisa, 1,026. E assim por diante. Então, eu desafio vocês a pausarem o vídeo e fazerem essa conta, né? Pegar aqui, ó, 70,93 e dividir por 69,13. 72,77 dividido por 70,93. 74,66 dividido por 72,77. Façam essa conta, pausem o vídeo, façam essa conta e vejam se vai dar para todas as vezes algo muito próximo de 1,026. Se for, né, nós percebemos que eu consigo chegar numa expressão que me dá qual é a população do México para qualquer ano a partir de 1980. Então, em 1980 eu tenho a população inicial e para descobrir qual é a população em qualquer outro ano da tabela, basta eu multiplicar por 1,026 elevado a quantos anos se passaram desde 1980, que era o ano inicial, certo? Então façam também essa checagem, né? Se vocês quiserem, pausem o vídeo e tentem usar essa fórmula aqui, ó, essa fórmula geral para calcular o valor de cada uma das populações daquela tabela. Pode ser que você chegue em outra diferença nas casas decimais, mas provavelmente vocês vão chegar nos valores muito próximos, né? Porque aquela tabela foi feita usando, sim, um crescimento exponencial com uma taxa de 2,6% ao ano. Outro exemplo. Um exemplo que, se vocês olharem aqui, né, vocês vão ver que não temos essa quantidade Q crescendo. Pelo contrário, a quantidade está diminuindo. Então, esse não é um exemplo de crescimento exponencial. Esse é um exemplo de decaimento exponencial. Sim, mas será que eu consigo determinar se é exponencial ou não esse decaimento usando o mesmo método que a gente usou na tabela da população do México? Sim, nós podemos, né? Então, só para colocar um pouco de contexto, esse é um exemplo também do livro de Cálculo e Aplicação, da Deborah Hughes Hallett,
em que essa quantidade, que é a quantidade de uma determinada droga no sangue. Então a pessoa recebeu ou tomou um remédio e conforme passam as horas, né, vai caindo a concentração, a quantidade desse remédio, dessa droga no sangue da pessoa. Então aqui a gente está pondo essa quantidade em miligramas e o tempo em horas. Então começou com 250 miligramas, depois de 1 hora foi para 150, depois de 2 horas para 90 e assim por diante. Então, como nós vimos no exemplo acima, a gente quer fazer o quê? Pegar o valor de 150 e dividir pelo valor 250 e ver se, né, que resultado que dá. Depois a gente pega 90, divide por 150 e vê se deu o mesmo resultado que acima. E assim por diante para todos os parzinhos. Então, novamente eu falo para vocês, pausem o vídeo e façam as continhas. Vejam se vai dar sempre o mesmo fator. Bom, para aquela função, então o que nós queremos é escrever, ver se a gente consegue chegar num comportamento geral e esboçar o gráfico da função, certo? Então, vocês já fizeram aquela continha para verificar se havia sempre o mesmo fator, que eu multiplicava o de cima para chegar no de baixo. Então, agora eu quero que com aquele fator vocês tentem esboçar como que é o gráfico dessa função e tentem escrever a função. Então pausem novamente o vídeo, tentem fazer. Bom, como vocês devem ter feito, se nós fizermos aqui a divisão, né, aqui no primeiro não tem, né, porque eu preciso sempre de 2 valores para fazer essa divisão, vocês devem ter percebido que o fator que eu multiplico aqui, esse para chegar no de baixo e assim por diante, é sempre 0,6, certo? Quem chegou nesse valor, muito bem. Certo, então isso quer dizer que se eu quiser calcular a quantidade que em qualquer instante t, né, para qualquer hora depois da hora zero aqui, como que eu chego nessa conta? Bom, eu pego o valor inicial 250, né, e vou multiplicar por 0,6 quantas vezes forem o número de horas que eu quero que tenham se passado desde o instante inicial, certo? Então significa que eu quero pegar 250 e multiplicar por 0,6 elevado a t, ao número de horas, certo? Então se nós olhamos isso aqui, para calcular Q0 é 250, que é o inicial, Q1 é 250 vezes 0,6 elevado a 1, Q2, 250 vezes 0,6 elevado ao quadrado, e assim por diante, ao cubo, a quarta potência, a enésima potência, ou aqui no caso, a tésima potência, né? Eu estou usando a letra T para simbolizar uma hora qualquer que eu queira calcular a quantidade do remédio no sangue. E se eu fizer um gráfico, né? Vocês, quem conseguiu fazer o gráfico, deve ter obtido algo desse tipo. Então, vejam que esse é o típico padrão de decaimento exponencial. Então, uma pergunta que eu deixo para vocês. Vocês acham que essa função algum dia vai ultrapassar o eixo das abscissas? Algum dia ela vai deixar de ser positiva para virar negativa? É possível que isso aconteça se eu pensar numa função desse tipo, que eu só estou multiplicando por 6? Mesmo que o t vá a mais infinito, será que uma hora isso daqui vai ser menor que 0? Será que uma hora vai ser exatamente igual a 0? Pergunta para vocês pensarem. Bom, vamos fazer um resumo então para irmos terminando a nossa aula. Função exponencial é uma função com esse tipo de fórmula, né? P de t, né? Aqui eu só escrevi P, é igual a P0, ou seja, um valor inicial, vezes A, que é o fator, elevado a t, certo? Se eu tenho crescimento, esse A é um valor que é maior que 1. Então é 1 mais alguma coisa. Essa alguma coisa que nós chamamos realmente de taxa de crescimento percentual, né? Então o A nós chamamos de fator e esse R é a taxa de crescimento, né, da função. Se vocês lembrarem, vou voltar aqui naquela da população do México, eu disse aqui que o crescimento era de 2,6%. Por quê? Porque a taxa é 1,026, então 1 quer dizer que é crescimento, né?
E o 0,26, quando eu multiplico por 100, fica 2,6. Então, é 2,6% ao ano, certo? Agora, se for um decaimento, como nós vimos, né? Esse A é menor que 0. Então, para eu achar qual é a taxa de decaimento, o R aqui, eu tenho que fazer eu tenho que fazer o A, né? O A tem um certo valor, eu faço 1 menos R, vai ser esse A, né? Então, passando o R para o outro lado, o A para o outro lado, eu faço 1 menos A, eu tenho R. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Aqui nós vimos, né, que, vou voltar na tabela, que para chegar no valor de baixo eu tinha que multiplicar por 0,6. Então, 0,6 é o A. Mas eu não posso dizer que o decaimento aqui é de 60% ao ano. Não é, o decaimento é de 40% ao ano. Esse 0,6 é o quanto sobra aqui. Vejam, de 250 sobrou 60%, então decaiu 40%. Então, por isso que nós temos essa diferença aqui para achar o A, certo? O A é 1 menos o R. Então, o nosso A lá era 60%, ou 0,6%, né? Então, é 1 menos 0,4, que dá 0,6. Então, a taxa aqui de decaimento é de 40%. R também é chamada de taxa de crescimento ou decaimento relativo ou percentual. E daí vocês vão lembrar daquela discussão que nós tivemos com o exercício do problema do Malbataan, né, do calculista, que alguns deram uma resposta percentual. Eu falei, então, uma resposta percentual é uma resposta relativa, né? Ela depende de quem é o 100%, né? Então, por isso, nós chamamos essa taxa de taxa relativa ou percentual. Muito bem, então é isso, né? O que nós vamos discutir hoje já é bastante, eu acho que já tem bastante conceito para vocês. Vamos só fazer um exercício, na verdade, eu tenho 2 exercícios aqui, são exercícios também do livro, e para vocês terem como exemplo, e depois disso eu vou passar mais alguns exercícios no Khan Academy para vocês praticarem. Então o exercício diz assim: as seguintes funções, que são essas daqui, né, dão as populações de 4 cidades, né, cidade I, II, III e IV, 1, 2, 3, 4, com o tempo T em anos, certo? E tem algumas perguntas aqui. Então, se vocês repararem, todas essas funções são exponenciais, não é? Olha, o T aqui não está muito para cima, mas ele é um expoente, certo? E está sempre aplicado a uma certa, um certo fator A aqui, né? E tem um valor inicial, né? Então, todas elas têm o mesmo formato, é um formato de função exponencial. Então, pergunta A: qual cidade tem a maior taxa percentual de crescimento? Qual é essa taxa? B: qual cidade tem a maior população inicial? Ou seja, quando o tempo é 0. Qual é essa população? E C: alguma das populações está diminuindo? Qual? Bom, então agora eu também vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder antes de me ouvirem fazer a resposta. E aí, responderam? Então, a cidade A aqui, né? Qual a cidade que tem a maior taxa percentual de crescimento? Bom, primeiro, de crescimento só podem ser as cidades que têm esse A, né? Esse fator maior que 1, que são 3 aqui. Essa aqui já tá fora. Dessas daqui, olha, essa eu tenho, tirando 1, eu tenho 0,12, ou seja, 12%. Tirando 1, eu tenho 0,08, ou seja, 8%. E tirando 1, eu tenho 0,03, ou seja, 3%. Então, 12%, 8% e 3%, o maior percentual de crescimento aí é 12%. Né? Então, qual cidade tem a maior taxa percentual de crescimento? A cidade I. Qual é essa taxa? 12%. B: qual cidade tem a maior população inicial? Bom, a população inicial é quando o tempo é 0. Quando o tempo é 0, esses fatores aqui, ó, todos viram 1. Ou seja, é esse valor inicial da função que vai me dar a população inicial.
Aqui eu tenho 600, 200, 1.000 e 900. Então, a maior população inicial é 1.000. Então, qual a cidade que tem maior população inicial? II. Qual é essa população? 1.000. C. Alguma das populações está diminuindo? Qual? Bom, para diminuir, eu tenho que ter uma taxa aqui menor do que 1, não é? Só assim eu vou ter uma função exponencial decaindo, né? Uma taxa, não, o fator aqui A, né? Tem que ser menor que 1. E a única que tem um fator menor que 1 é a cidade IV, né? É a única. E ela, né, como aqui o A é 90, 0,90 ou 90%, ela tem uma taxa de decaimento de 10%, certo? Espero que vocês tenham acertado tudo. Vamos fazer só mais um, rapidinho. Olha lá. Esse também é um exercício do livro Cálculo e Aplicações, né? E aqui o exercício dá 3 funções. Vejam que o valor inicial, aqui se fosse população, né? Mas aqui o valor inicial da função são letras, não interessa muito. A, B e C, não interessa muito qual o valor inicial, né? A gente supõe que A, B e C são números constantes, não interessa qual valor eles têm. Mas eu tenho aqui, né? O que eu vou olhar aqui são essas taxas, ó. São todas funções exponenciais, mas que tem esse fator A aqui, né? Todas são de crescimento, porque todos os A's são maiores do que 1, né? Mas temos taxas de crescimento diferentes. Aqui 10%, aqui 5% e aqui 3%, né? Então, note que os valores das funções foram arredondados, né? A 2 casas decimais. Então, pode ser que vocês achem aí algumas diferenças, né? Então, o que ele quer saber é, aqui eu tenho a função H, ó, para cada S aqui eu tenho a função H, para cada S aqui eu tenho a função F, e para cada S aqui eu tenho a função G. Ele quer saber qual delas tem uma taxa de 10% de crescimento, qual tem uma taxa de 5% e qual tem uma taxa de 3%. Então, se vocês lembram, para a gente chegar nesse fator aqui, 1,1, 1,05, 1,03, basta eu pegar o valor de baixo e dividir pelo anterior, não é isso? Então, eu vou dar uma pausa, né? Aliás, eu peço que vocês pausem o vídeo para vocês tentarem responder esse exercício antes de eu dar a resposta. E aí, já conseguiram responder? Então, como que nós vamos fazer? Vamos fazer essa conta. Então, eu vou pedir licença para vocês, vou reduzir aqui um pouco a tabela e a apresentação, aliás, e vamos procurar uma calculadora para ajudar a fazer a conta, se vocês não se importarem, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui é, para cada uma dessas funções, dividir um valor de baixo pelo de cima, imediatamente de cima, e verificar se com isso nós temos uma dessas taxas que estão aí, 1,1, 1,05 e 1,03. Então vamos começar com a função H de S. Então eu pego 1,09 e vou dividir por 1,06. Que resultado eu tive? Opa, menor que 1. Ah, não, desculpem, é porque a minha calculadora aqui encheu de zeros, né? Então vamos lá. 1,09 dividido por 1,06. 1,028, ou seja, vamos arredondar para quanto? 3, né? Então essa aqui parece ser a função y é igual a c vezes 1,03. Vamos só fazer mais uma conta para ver se dá certo. 1,13 dividido por 1,09. Opa! 1,036, que até arredondaríamos para 1,04, mas ela está mais próxima daqui, da C vezes 1,03 elevado a S, certo? Então, a H de S aqui começa com C. Vamos fazer para F. Então, 42, desculpem que esse teclado é um pouco rapidinho, dividido por 2,2, ou 20, né? 1,1, opa,
Então essa parece ser essa daqui, y é igual a vezes 1,1 elevado a s. Só para garantir, vamos fazer 2,66 dividido por 2,42. É quase 1,1, certo? Então é isso. Então a função f de s é essa daqui que começa com a vezes 1,1. Só para conferirmos, vamos fazer para a função g. Então, 3,65 dividido por 3,47. E muito bem, a gente tem uma taxa próxima de 1,05, um fator, né, de 1,05. Então a função g de s está associada à função y igual a b vezes 1,05 elevado a s. Certo? Bom, é só. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar numa boa e mandem suas dúvidas, seja por e-mail, por Tidia, pelo Facebook. Nós vamos tentando tirar as dúvidas todas, né? E o principal é praticar, fazer as atividades do Khan Academy. Em breve eu vou colocar também uma lista de exercício para vocês treinarem em casa, que vão estar principalmente lotadas de exercícios de funções exponenciais e logarítmicas. O próximo vídeo que eu vou fazer é falar um pouquinho sobre funções inversas e depois eu vou falar de funções logarítmicas. Não se assustem, vamos passo a passo, sempre tentando tirar as dúvidas, não fiquem com dúvida, tá bom? Muito obrigada, pessoal, cuidem-se, fiquem bem, cuidem dos seus, vamos com calma e esperança atravessar essa crise, tá bom? Beijo!